Olá pessoal, nessa aula então a gente vai falar dos filtros IR, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui das características desses filtros e vamos falar também um pouquinho sobre os aspectos de implementação dos filtros IR. Bom, primeiramente, né, em geral, quando você compara um filtro IR com um filtro FIR, né, para uma mesma resposta, o filtro IR ele demanda, né, menos operações, menos multiplicações que um filtro FIR. Então isso seria uma vantagem inicial em relação aos filtros FIR. Só que ocorre, né, que os filtros IR, geralmente, eles vão ter aí uma resposta em fase que ela é não linear, tá? E, além disso, né, eles podem ser instáveis, né? Por quê? Porque agora a minha função de sistema, ela é dada aqui pela razão entre dois polinômios, né? E se eu tiver esse polinômio do denominador, a gente viu, né, que ele vai produzir polos, tá? Então, nesse sentido, é muito importante, né, quando a gente está falando de projeto de filtros IR, né, a análise da transformada Z justamente para a gente verificar, né, a estabilidade desses filtros. Tá? Bom, uma das principais técnicas, né, para a gente projetar filtros IR, né, é baseada na aproximação, né, de filtros analógicos, né, que a gente chama de filtros protótipo. Tá? Então, qual que é a ideia? Né? A ideia, na verdade, você vai primeiro projetar um filtro analógico e depois, através de uma transformação, você vai transformar a resposta desse filtro analógico num filtro IR discreto. Tá? Mas não se preocupem muito com isso, porque na próxima semana, né, quando a gente for falar de projetos de filtro IR, a gente entra no detalhe. Tá? Aqui só uma observação, normalmente quando a gente está trabalhando com esses filtros analógicos, né, como a gente vai ver na semana que vem, né, a gente vai partir de filtros de Butterworth, Chebyshev ou elípticos, tá? Dependendo da resposta que eu quero lá para o meu filtro IR. Bom, uma outra questão que se coloca, que é bastante importante aí quando a gente está falando de projetos de filtro IR, é quando eu tenho um projeto de filtros IR de ordem elevada. Se eu for projetar um filtro IR, né, implementar ele usando, por exemplo, a forma direta, que nem a gente viu lá na videoaula 13, né? Ou seja, se eu simplesmente, imagina que eu tenho um filtro IR de ordem elevada, eu vou pegar aquela representação e transformar aquilo numa implementação. O que vai acontecer? Eu vou ter a razão entre dois polinômios de ordem elevada. Né? Então, a gente percebe quando eu tenho polinômios de ordem elevada que a variação de um único coeficiente desse polinômio, ele pode alterar, né, provocar aqui variações significativas nas raízes de todo o polinômio. Tá? Ou seja, quando eu estou trabalhando com um polinômio de ordem elevada, eu tenho uma alta sensibilidade a algo que a gente viu lá na videoaula 7, né, que era o quê? A quantização de coeficientes, né, que vai ocorrer. Tá? Então, eu vou ter arredondamentos, às vezes, do valor desses coeficientes. Eu estou com um polinômio de ordem elevada, né, eu posso mexer de forma significativa aí, né, no lugar das raízes desse polinômio, e isso pode me gerar uma série de problemas. Então, qual que é a estratégia normalmente que se adota, né, para a gente projetar um filtro IR quando eu tenho uma ordem mais elevada? Bom, é eu quebrar esse filtro em filtros menores. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar, né, a função de sistemas de filtros de menor ordem, de tal forma que a hora que eu associe esses filtros, eu produzo a função de sistema de maior ordem de interesse. Tá? Então, olha só, a gente pode trabalhar aí com diferentes tipos de conexão, tá? Que nem a gente vai ver aqui, conexão em série e conexão em paralelo. Mas quando eu quebro, né, esse filtro de maior ordem em filtros de menor ordem, eu ganho, né, diversas vantagens aí para mim trabalhar com esse filtro. Né? Então, o que eu tenho? Eu ganho em modularidade, né, porque eu tenho como se fossem bloquinhos que eu posso sair montando e trocando eventualmente. Tá? Flexibilidade na implementação, né, justamente porque eu tenho essa modularidade. Tá? A análise fica simplificada, porque agora eu vou estar analisando filtros de menor ordem e, né, eu tenho a redução na sensibilidade a erros de quantização de coeficientes, né, porque agora eu estou trabalhando com polinômios de menor ordem. Bom, normalmente quando eu vou produzir um filtro de maior ordem a partir de filtros de menor ordem, eu posso fazer ou uma associação em paralelo, como a gente está vendo aqui, né, então eu tenho aqui associação em paralelo de dois filtros de menor ordem. E aí qual que vai ser a resposta ao impulso do meu filtro, que é o resultado dessa associação? Vai ser simplesmente, né, a resposta ao impulso vai ser a soma
das respostas ao impulso de cada um dos filtros individualmente, né? E a minha função de sistema vai ser simplesmente o produto das funções de sistema. Tá? Perdão, produto não, a soma das funções de sistema. Eu posso também fazer uma associação em cascata ou série, né? Então eu tenho aqui um primeiro filtro e eu conecto ele em cascata com esse segundo filtro aqui. Bom, nesse caso, né, qual que vai ser a resposta ao impulso dessa associação, né? Vai ser a convolução da resposta do primeiro filtro com a resposta do segundo filtro, tá? E a função de sistema vai ser simplesmente, agora sim, a multiplicação da função de sistema do primeiro filtro com a função de sistema do segundo filtro, tá? A gente está mostrando aqui de forma simplificada 2 filtros, mas eu poderia associar vários filtros. Eu posso ter uma cascata ou uma associação em paralelo de vários filtros. E aí vale o que eu disse aqui, tá? Bom, só uma observação, quando a gente está falando ainda lá da representação na forma direta 1 e 2, às vezes ocorre uma simplificação adicional, né? Então a gente tinha visto lá, quando a gente viu a representação na forma direta 1 e na forma direta 2, que quando eu tinha um componente de atraso, né, aparecia lá um quadradinho e z a menos 1 dentro do quadradinho, tá? É comum também a gente encontrar simplesmente de forma similar ao que a gente viu lá para o coeficiente, né, que na verdade aqui eu tenho uma multiplicação, eu tenho simplesmente a indicação z a menos 1, né, do lado da aresta. Então isso está dizendo para mim que eu tenho, né, um componente de atraso ali, né? Eu estou atrasando de uma unidade aquele sinal, tá? Da mesma forma, né, se a gente estiver trabalhando lá com a forma direta 2, também aqui, né? Lembra que os nossos componentes de atraso estavam aqui, agora eles vão ser representados simplesmente com a indicação de z a menos 1. Bom, vamos dar uma olhada então, né, como que eu consigo, né, a partir de um filtro que tem uma função de sistema de maior ordem, né, produzir esse mesmo filtro utilizando agora uma associação de filtros de menor ordem. Então imagina aqui, né, para o nosso exemplo, que eu quisesse implementar esse filtro aqui, né, que é um filtro de segunda ordem, tá? Bom, esse filtro aqui, se eu fatorar esse polinômio e fatorar esse polinômio, eu posso escrever esse polinômio, o primeiro polinômio do numerador, que é 1 mais 2z a menos 1 mais z a menos 2. Se vocês fizerem o produto desses dois polinômios, vocês vão ver que é exatamente esse resultado, né? Ou seja, eu posso escrever ele, né, como produto, né, de polinômios de primeira ordem, tá? A mesma coisa aqui, né? Se eu pegar esse polinômio aqui, ele pode ser escrito, né, como o produto do polinômio 1 menos 0,5z a menos 1 pelo polinômio 1 menos 0,25z a menos 1. Ou seja, o que eu consegui fazer? Eu estou escrevendo isso daqui agora, deixa eu só limpar aqui para a gente enxergar melhor, como uma cascata, né, de 2 filtros agora de menor ordem. Então, olha só, como que ficaria a representação se eu estiver utilizando, por exemplo, a forma direta, né? Então, eu tenho aqui eu tenho um filtro, e aqui eu tenho outro filtro. Então, aqui no caminho direto, né, que corresponde ao meu numerador, o que eu tenho? Eu tenho 1 mais z a menos 1. Né? E no caminho reverso, né, olhando aqui pelo nosso polinômio, quem que é AK? Eu só tenho um valor de AK, que é 0,5. Né? Tenho 1 menos AK. Então, aqui está o meu caminho reverso. Z a menos 1 vezes 0,5. E é a mesma coisa para o outro polinômio. Né? Aqui eu tenho o caminho direto, que é inclusive igual a esse daqui, e no caminho reverso, né, o meu AK vale 0,25, né, na realimentação. Tá ok? Então, eu consegui representar, mais do que isso, implementar, né, um filtro de ordem 2 utilizando uma cascata de 2 filtros de ordem 1. Bom, pegando aquela mesma função que a gente acabou de ver agora, que a gente conseguiu escrever ela, né, como a multiplicação, né, da razão, né, de 2 polinômios de menor ordem, eu também consigo escrever ela, né, como a soma de frações de menor ordem. Tá? A técnica, né, que é uma das técnicas utilizadas para daqui eu chegar aqui, é a expansão em frações parciais. A gente não vai estudar ela nesse curso, tá? Mas existem técnicas aí que eu consigo, a partir dessa expressão, chegar, né, em uma somatória de frações de menor ordem. Tá? Então, olha só, como que ficaria? A gente percebe agora que eu tenho a soma. Se eu tenho a soma, na verdade a gente está falando de uma associação em paralelo. Então, eu posso representar, né, o meu filtro agora,
que tem essa função através da associação de 3 filtros, né? Então, esse primeiro aqui, na verdade, é simplesmente um ganho, né? Estou simplesmente dando um ganho 8 aqui. Depois aqui o segundo filtro, o que eu tenho? Eu tenho 18 no caminho direto e tenho menos 0,5 na realimentação, né? E aqui, por último, né, o último filtro, eu tenho menos 25 aqui, né? E na realimentação aqui o meu AK é 0,25, então eu tenho aqui o meu caminho da realimentação. Tá ok? Então a gente viu aí, né, que eu consegui, a partir, né, de uma função de maior ordem, reescrever ela, né, produzir uma associação tanto em série quanto em paralelo de filtros de menor ordem. Tá? E com isso, né, eu evito todos aqueles problemas que eu comentei com vocês lá, que a gente pode ter se a gente tivesse simplesmente implementado de forma direta essa função de sistema aqui. Tá ok? Bom, então era isso que eu queria contar para vocês em relação aos filtros IR. Então, na próxima semana, né, a gente retoma, né, filtros FIR e filtros IR, só que aí a gente vai estar olhando sobre o aspecto do projeto desses filtros. Tá ok, pessoal? Então, até lá.